Boa noite para a igreja, a paz de Cristo Jesus. Minha esposa me pediu, faltando 15 minutinhos para sair de casa, que ela me falou: traz um pouquinho do conteúdo histórico, como o Evangelho chegou à nossa nação, ao nosso país, ao nosso povo. Eu vou compartilhar com os irmãos. Minha esposa me deu 10 minutos. Vou fazer um corte de 500 anos em 10 minutinhos. Então vamos lá. A gente tem que começar, na verdade, com a reforma protestante. Você tinha uma igreja instituída lá no continente europeu, que era chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, que era uma igreja estatal, que era uma igreja que tinha se desviado dos princípios básicos do Evangelho. Ou seja, nós não somos salvos mediante as nossas obras, nós não somos salvos mediante as ofertas que doamos, mas nós somos salvos prioritariamente pelo sangue de Cristo no Calvário. Então, você vai ter durante quase que 1000 anos, está lá no final do Império Romano, até o século XVI, durante toda a Idade Média, o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você vai ter alguns homens que se levantaram contra as heresias pregadas na igreja. Aí eu vou destacar o nome de dois. O tempo é curtinho, não dá para falar muito, mas vou destacar o nome de dois que eu creio que muita gente aqui conhece. O grande reformador chamado Martinho Lutero, foi que pregou lá as 91 teses na igreja de Wittenberg, condenando os atos da igreja católica. Isso aconteceu na Alemanha. Outro reformador que também foi muito importante para o evangelho chegar aqui em terras brasileiras, chamado de João Calvino, que pregou ou que ensinou a teologia calvinista, né? A maneira interpretativa de interpretar as escrituras a partir dos ensinamentos de Calvino. Então, esses dois grandes homens, um alemão e um outro suíço, esses dois homens foram os dois homens responsáveis, entre outros. Você pode falar de John Knox na Escócia, você pode falar de Witten na França, você tem vários nomes, mas esses dois foram extremamente importantes para que o Evangelho chegasse em terras tupiniquins, em terras brasileiras. Então você vai ter o primeiro evangélico chegando no Brasil. O nome desse evangélico era Eliodoro Euboano. Ele era filho de um amigo de Lutero. Ele chegou no Brasil no ano de 1532. O Brasil estava nascendo. Todo mundo sabe que o Brasil, a história do Brasil com os portugueses, começa no dia 7 de abril de 1500. Então você vai ter no início da história do nosso povo um homem, o primeiro evangélico que chegou no Brasil, Eliodoro Euboano. Quem gosta de anotar, é bom anotar. Ele chegou no ano de 1532. Então, entre 1532 e 1557, você vai ter um marasmo. Você vai ter pouquíssimos evangélicos chegando no Brasil. Até porque a colonização portuguesa no Brasil ainda era muito fraca. Portugal ainda não dependia das riquezas que o Brasil produzia. Aí então houve brecha, já que os portugueses não se consolidaram no Brasil, ocorreu uma brecha onde um grupo de franceses, liderados por João Calvino, chegasse no Rio de Janeiro. Então, em 1557, você vai ter o primeiro movimento evangélico no Brasil, onde você vai ter, de fato, os primeiros evangélicos chegando em terra brasileira. Chegaram aqui, Baía de Guanabara, no ano de 1557. Esse grupo de franceses e holandeses, eles eram chamados de huguenotes, que pertenciam à igreja reformada francesa e à igreja reformada holandesa. Então, em 1532, você tem o primeiro chegando, e no ano de 1557, você vai ter esse grupo de huguenotes chegando aqui no Rio de Janeiro, aqui na Baía de Guanabara, para trazer esse evangelho. Porém, um homem expulsou boa parte desses homens. Todo mundo conhece um sujeito chamado Estácio de Sá. Ele expulsou esse grupo de franceses que residiam aqui,
que pretendiam formar uma colônia francesa aqui no Rio de Janeiro. Então você vai ter Estácio de Sá expulsando esse grupo aqui do Rio de Janeiro. Aí você vai ter uma lacuna entre 1557 e 1630. Eu sei que dá um negócio chato, mas é importante. Então, entre 1557 e 1630, você vai ter um vácuo, você vai ter um marasmo, você vai ver um movimento que ainda estava começando, ainda estava na sua gênese, muito devagar nesse período. Porém, já que a região do Nordeste brasileiro, ela foi de certa forma, no século XVII, esquecida pelos portugueses, você vai ter um grupo de holandeses, para quem gosta de anotar, anota aí, em 1630, chegando um grupo de holandeses liderado por um conde esse chamado de Maurício de Nassau, que vai formar lá no Nordeste brasileiro, principalmente no estado de Pernambuco, uma colônia holandesa naquela região. Vai ser um período, durante todo o período colonial brasileiro, que vai do ano de 1500 até 1808, quando Dom João VI chega aqui ao Brasil. Então, durante todo esse período, o período de maior efervescência cristã no Brasil, vai ser entre os anos de 1630 a mais ou menos, por 100 anos, 1630 a 1730, onde vai ser formada 22 igrejas protestantes em todo o Nordeste brasileiro. Amém? Nesse período, nós poderíamos chamar de igreja, seria, falando na ordem, igrejas presbiterianas, igrejas batistas e igrejas congregacionais, que são as chamadas igrejas históricas. Então, nesse período, vai se fixar a igreja reformada no Nordeste brasileiro. Então, nesse período de maior efervescência na região Nordeste do Brasil, você vai ter 22 igrejas protestantes formadas em território nacional. E a maior dela era a igreja, não se tinha nome ainda na época, mas era a Igreja Evangélica Holandesa do Recife, Igreja Reformada do Recife, que vai ser a maior igreja evangélica constituída naquela região. Então, todo mundo sabe, os holandeses foram expulsos do Brasil, saíram, e quando saem os holandeses, essas igrejas que tinham nascido naquela região, elas vão ter uma dificuldade muito grande de existir, de sobreviver, porque a nação brasileira, que era dominada por Portugal, ela tinha uma religião oficial, que ela era chamada de Igreja Católica. Então a Igreja Católica era a religião oficial na colônia chamada Brasil. Então você vai ter muito pouco espaço para o crescimento dessa igreja, muito pouco espaço. Então a igreja ela vai crescer de uma forma ou de uma maneira muito tímida. Agora Deus usa dos seus métodos, Deus é o Senhor da história. Então vai surgir no século XVIII um homem audacioso chamado, todo mundo conhece, Napoleão Bonaparte. Finalzinho do século XVIII, ele vai dominar todo, quase todo o continente europeu, exceto as ilhas inglesas. E quando ele leva esse domínio para o continente europeu, um rei amedrontado, com medo daquilo que Napoleão poderia fazer, já que se tinha exemplo do que ele fez com outros reis, o nome desse rei, na época era um príncipe regente, era chamado de Dom João VI. Os adolescentes aí sabem bem disso, porque estão estudando ainda. Então, Dom João VI vai fugir de Portugal e vai aportar em terras brasileiras. É onde você tem, em 1808, começando a história da monarquia brasileira. Vai se fundamentar o Império do Brasil, 1808. E era exatamente isso que o movimento evangélico necessitava. Era exatamente nesse período onde você vai ter uma liberdade maior de culto. Aí você vai me questionar: Portugal não era católico? Sim, era católico. Porém, Portugal não reinava sozinho. Portugal ele vai precisar de um parceiro comercial.
E esse parceiro era a Inglaterra. Então, 2 anos depois, no ano de 1810, o Brasil, Dom João VI, ele vai abrir os portos do Brasil para as nações amigas, nação essa que era Inglaterra. Então os ingleses eles vão começar a chegar em território brasileiro. E uma das coisas que os ingleses reivindicaram a Dom João VI era a liberdade de culto. Os ingleses não eram católicos, os ingleses eram anglicanos. Então uma das coisas que os ingleses vão exigir de Dom João VI era que os seus habitantes, ou seja, os oriundos da Inglaterra que viviam aqui em terra nacional, seria a liberdade de culto. Então você vai ter um próximo passo para a Igreja Evangélica Brasileira. No ano de 1811, você vai chegar aqui à Igreja Anglicana no Brasil. Porém, essa igreja, ela não tinha a finalidade de levar o Evangelho para toda a nação. O objetivo dela era permitir que os ingleses residentes no Brasil tivessem liberdade de culto. O intuito, o objetivo nunca foi expandir o Evangelho em terra nacional, mas era que simplesmente os ingleses tivessem a liberdade de cultuar como era cultuado na Inglaterra. Então, 1811 vai ser um ano importante. Nesse mesmo período, século XIX, você vai ter os primeiros movimentos para que abolisse a escravatura no Brasil. Então, lá em 1810, os ingleses, minha esposa falou sobre tráfico negreiro, em 1810 os ingleses vão proibir a navegação de negros vindo da África para o continente americano. Então, havia uma proibição. Só que a mão de obra necessária para que se funcionasse toda a produção brasileira precisava ser de mão de obra. Então você vai ver nesse período os africanos começando a deixar de vir, e você vai ver europeus saindo dos seus países e vindo para a terra brasileira em busca de trabalho, em busca de terra, etc. Então você vai ver nesse período os primeiros imigrantes saindo do continente europeu, chegando ao Brasil. Você vai ter italianos, você vai ter alemães, você vai ter espanhóis. Quando esses europeus saem lá do seu continente e vêm para o Brasil, eles trazem consigo também as suas religiões. Então, exatamente nesse período do século XIX, onde você vai ter os grandes missionários chegando em terra nacional. Então você vai ter em 1824, lá no sul do Brasil, a fundação da Igreja Luterana Brasileira. Aqui no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, ela não é muito popular, mas no sul do Brasil ela é bastante popular. Então você vai ter a Igreja Luterana no Brasil sendo formada no ano de 1824. Aí você vai ter uma segunda igreja chegando aqui, no ano de 1855, a chamada Igreja Congregacional. Os irmãos só não podem confundir Igreja Congregacional com Congregação Cristã do Brasil. São igrejas totalmente diferentes. Então, Igreja Congregacional chegando no ano de 1855. Logo depois você vai ter a fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil, no ano de 1859, pelo missionário Asbelos Green, onde tem um seminário com o nome dele aqui na região do Meio. Então, 1859, chegando a Igreja Presbiteriana do Brasil. Logo depois, você vai ter a formação da Convenção Batista Brasileira, pelo seminarista ou pelo pastor Buck Baby, no ano de 1871. No ano de 1910, você vai ter um movimento pentecostal chegando em terras nacionais. Você vai ter a formação da Assembleia de Deus, e você também vai ter a formação da Congregação Cristã do Brasil. A gente pode destacar um nome que todo mundo conhece, que é o sueco Daniel Berg e do Navin, 1910. Depois você vai ter um pulo, no ano de 1950, que vai se formar o movimento
pentecostal. Aí daí para cá, os irmãos conhecem bem, você vai ter a formação da Vida Nova, você vai ter a formação da Casa da Bênção, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, todo esse movimento que é chamado de movimento neopentecostal. Foi só um corte histórico, eu agradeço a oportunidade, tá bom?